Então, o que fazer quando você precisa de ajuda em um determinado comando? O primeiro passo é você tentar, por exemplo, né, eu vou usar aqui o comando ls, a palavra menos menos help. Então, menos menos help disponível e na grande maioria dos comandos ele vai trazer um help sucinto sobre todas as opções de um determinado comando para você. Esse é um help bem rapidinho, bem sucinto, né? A outra coisa que você pode fazer é utilizar as páginas man de manual. Então o man ele pode te dar um manual de um determinado comando. Vamos ver, por exemplo, o man do comando ping. Então ele vai trazer um manual sobre o comando ping, e aí é um manual bem mais completo, né? E aí você vê para que serve o comando ping. Em algumas distribuições pode ser que o manual esteja em português, né? Mas o mais comum é ele ser em inglês. Então aqui você vê todo o manual, todas as opções de forma mais detalhada sobre um determinado comando. E aí é um manual bastante extenso, né? E o que é importante eu falar para vocês é que às vezes um determinado comando no Linux ele faz referência a outras coisas, como por exemplo arquivos de configuração e outros comandos. Então tem uma seção bastante interessante no man que é aqui o veja também, o see also, né? Então aqui tem aqui ele falando assim, olha, você pode ver também, né, o netstat e o ifconfig que tem a ver com o comando ping. Então o help ele é bastante útil para que você possa é, buscar informações, buscar ajuda no Linux, né? Outra coisa que eu quero passar para você como uma noção básica de Linux, né, é o ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele é utilizado para que você possa colocar mais de um comando na mesma linha. Então você quer dar um comando, ponto e vírgula, outro comando, ponto e vírgula, outro comando. Então vamos ver, por exemplo, vamos colocar aqui echo, vou colocar aqui a variável ps1 e eu quero também ver a variável path. Então eu posso utilizar aqui o ponto e vírgula. Na primeira linha eu tenho aqui o conteúdo da minha variável ps1 e na minha segunda linha o conteúdo da variável path, né? Outra possibilidade no Linux é o info. Então o info ele pode fornecer algumas informações também sobre alguns comandos que fazem parte aí do GNU. Então, quando a gente dá info em algum arquivo, nós vamos ver como se fosse um help, né? Um help bem mais resumido do que lá no man sobre um determinado comando. Então aqui eu dei um info, né, do comando ping. Aqui ele passa para a gente a sinopse do comando, ou seja, como que ele deve ser escrito, a descrição do programa, algumas opções principais sobre esse determinado programa. A gente pode ir passando aqui, vou passar com espaço para ir mais rápido. Né? Então tem as diversas opções sobre o programa, aqui algum texto falando sobre ele, sobre o protocolo ICMP, que é o protocolo que trabalha lá no ping. E aqui também tem see also, history, security, available, etc. Né? O que é importante você saber a diferença é que nem todos os comandos você vai ter uma página info sobre eles. Né? Então o info é como se fosse um man que existe aí para os comandos que são considerados aí do GNU Linux. Né? Então é uma outra fonte de informação que você pode ter. Outra fonte de informação que você pode buscar são os how-tos, né? Então os how-tos eles ficam geralmente aqui no SR Share Docs, né? E aqui nós vamos ter how-to de um monte de coisa. Então aqui nós temos diretórios, né? Enfim, 1001 diretórios. Nem sempre o how-to ele está instalado no Linux, né? Nem sempre ele está instalado, mas o how-to vai ter aqui como fazer diversas coisas. É como se fosse um help bem mais detalhado aí do Linux. Então, por exemplo, se a gente quisesse ver
aqui o how to do comando dnf, né? Então dnf é um comando que pode ser utilizado para instalar pacotes do tipo Red Hat. Então aqui nós vamos ter um readme, né, e vamos ter os autores. Então se a gente for olhar aqui o readme, né, a gente pode ver que tem toda a documentação do how to. Às vezes ela é pequenininha como essa que está aqui, né, contribuição, como é que instala, como é que roda, os principais comandos e tal. Então o how to pode ser também uma fonte de informação do Linux. E o how to ele é separado aí por diretórios. E é bem possível que você encontre na sua distribuição um how to em português de vários comandos, né? Por último, eu quero falar sobre o comando locate, né? O comando locate ele serve para localizar um determinado arquivo no Linux. Então, você pode passar o comando locate e o que você quer localizar, né? Então, eu quero localizar o ping para mim. Então, ele vai localizar tudo que tem a palavra ping, né? Em toda a base de dados. O que é importante você saber é que o comando locate ele é muito rápido para localizar as coisas. Por quê? Porque ele roda, vamos supor assim, de noite, ele roda em alguns momentos no Linux e ele cria uma base de dados, né, do locate de todos os arquivos, e essa base de dados ela é atualizada de tempos em tempos, é programado no Linux, e aí a busca por arquivos fica bem rápida com o locate, né, porque ele vai trazer para a gente o que está na base de dados e não de fato procurar no disco. Então isso é útil quando você está procurando, por exemplo, algum arquivo do sistema, né? Agora, um arquivo recém-criado, o locate não vai ser capaz de localizar porque não faz parte da base de dados, né? E você pode forçar a atualização da base de dados do locate utilizando aí o comando updatedb, né? Então, o updatedb, o que ele faz? Ele atualiza a base de dados do locate. Então, isso é tudo que você precisa saber em termos de conseguir ajuda no Linux.